Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de isolamento social, nós temos dito que é especialmente a hora da família. E nós celebramos a fé, e com o olhar da fé, nós podemos ver em profundidade. A fé nos permite ver em profundidade. Queria convidar todos aqueles que nos acompanham neste momento a buscar esse olhar de fé sobre si mesmo, sobre sua família, sobre toda essa realidade que nós estamos vivendo e fortalecidos por aquilo que nós ouvimos hoje nesta palavra. Começamos hoje na liturgia a ler o profeta Oséias nesta semana. Na semana passada líamos o profeta Amós. Ambos são do século VIII, também se dirigem ao povo do norte. Amós se caracterizando por aquele apelo para com a justiça, já que o povo do norte vivia especialmente uma situação de injustiça social. Oséias, ele chama a atenção para um outro aspecto muito importante, que é do amor misericordioso de Deus, comparado ao relacionamento entre o homem e a mulher, o casamento, a família. Nós encontramos essa comparação, o relacionamento de Deus conosco, como o relacionamento do esposo com a esposa. Aparece aqui de forma original no Antigo Testamento, em Oséias, e no Novo Testamento vai aparecer nos Evangelhos, vai aparecer nas cartas de Paulo, vai aparecer no Apocalipse, mas essa imagem aparece aqui. Assim fala o Senhor: eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. Vejam, Deus, ele se relaciona com o seu povo, não simplesmente como o Senhor onipotente ou que dá ordens, mas como um esposo amoroso que quer atrair cada um de nós e todo o povo e toda a comunidade. E ela aí responderá ao compromisso como nos dias de sua juventude e nos dias de sua vinda da terra do Egito. Aqui nós estamos diante de uma mulher infiel, né?
E o profeta Oséias vive isso também na sua própria experiência, e essa experiência ajuda a ilustrar esse relacionamento de Deus com seu povo. O povo é considerado um povo infiel, que não respeita o pacto, a aliança que Deus estabeleceu com seu povo na obediência aos mandamentos, mas busca ídolos, se desvia na injustiça, na inconstância. Aqui ele fala dos dias da juventude, não só, digamos assim, daquele primeiro amor, que se pode pensar também no relacionamento humano, mas fala do início do povo de Israel, quando o povo de Israel é libertado da escravidão do Egito e o Senhor o conduz pelo deserto, rumo à terra prometida. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido. Olha a comparação. Meu marido é uma maneira de falar amorosa. E não mais chamará meu Baal. Não só Baal é um deus, um ídolo dos povos daquela região, mas Baal também significa meu dono. Então Deus não quer ser chamado como simplesmente o dono. Meu marido, quer dizer, a relação de Deus conosco precisa ser uma relação da nossa parte também amorosa, porque Deus nos ama. A verdadeira fé não nos leva a um temor de Deus, como se Deus fosse o nosso dono, mas um amor a Deus, comparado com o relacionamento entre o esposo e a esposa. Eu te desposarei para sempre. Estão vendo? A comparação continua, é sempre do esponsal, das núpcias. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça. Não existe aqui uma relação de cumplicidade, aceitar qualquer coisa, mas sanções da justiça, e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, tu conhecerás o Senhor, o verdadeiro conhecimento de Deus, que se dá no amor, na fidelidade. Então nós vemos que o livro de Oséias, hoje é só um primeiro trecho, nós vamos ler outras passagens de Oséias ao longo desta semana, e Oséias fala então desse amor misericordioso de Deus, que não desiste de nós, que não desanima da humanidade pecadora, do povo infiel e inconstante, mas que aceita esse povo que foi infiel para um relacionamento novo. Por isso o salmo que aqui foi cantado, belamente, misericórdia e piedade ao Senhor. Então é preciso que nós sempre nos aproximemos de Deus com essa confiança. No Evangelho nós vemos essas duas cenas tocantes que Mateus narra, e também outros evangelistas sinóticos narram. O Marcos especialmente trata com mais detalhes aquilo que aqui Mateus faz de uma forma muito resumida, vai ao essencial, que é a questão da fé. Chega esse chefe que se aproxima e se inclina profundamente diante do Senhor, quer dizer, uma confiança, um abandono. Minha filha acaba de morrer. As palavras são fortes, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Jesus se levantou e foi. E no caminho encontra-se com essa mulher que sofria essa hemorragia há 12 anos, e essa mulher toca em Jesus. Ela tem fé também. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Nós podemos imaginar a cena, não é? Aqui Mateus não fala isso, mas no outro evangelho a gente lê que Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? Os outros ficaram assim: como é que vai saber quem tocou? Todo mundo está esbarrando nele, tocando no meio da multidão. Mas Jesus não estava falando de qualquer toque, mas esse toque profundo de fé. Jesus sentiu que saiu dele uma força, e aquela mulher ficou curada, Jesus, então, aqui Mateus está contando mais resumidamente, se volta para essa mulher e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. A fé, o olhar da fé muda a maneira da gente ver o mundo, não inventa as coisas. A fé não é algo que é irracional, mas ela não é racional como fruto de uma lógica. A fé é razoável, é um lançar-se, é um colocar-se totalmente nas mãos do Senhor, como essa mulher que sofria da hemorragia,
como Oséias falou na primeira leitura, e como esse chefe que foi pedir pela sua filha. E Jesus então vai até a casa do chefe, vê lá já tudo preparado, o velório, a turma já está lá chorando, né, tocando flauta e cantos fúnebres. E aí Jesus pede que eles se retirem, porque diz que a menina não morreu. Mas eles não têm o olhar da fé, começam a zombar dele, não acreditaram nele, está vendo? Quer dizer, quando nós temos fé, nós até, os outros podem zombar de nós, mas a fé nos permite ver com mais profundidade, a profundidade dessa mulher que sofreu de hemorragia, a profundidade desse chefe que pediu Jesus a cura. E depois que a multidão saiu, né, Jesus então entra, toma a menina pela mão e ela se levanta, né? Esse levantar é a figura da própria ressurreição. É Jesus quem faz com que a humanidade adormecida, né? Porque aqui Jesus falou, ela está dormindo, adormecida, sem viver na sua potencialidade, ela possa se levantar. É preciso que cada um de nós deixe verdadeiramente Jesus nos pegar pela mão. Ter fé é isso, é deixar que Jesus nos pegue pela mão e nos leve para onde Ele quiser levar. Ter fé não é ter um amuleto, um símbolo. Não pensemos que essa mulher estava com uma fé mágica, tocou, se eu tocar, não. Ela tinha uma fé profunda, né? E por isso é que ela é curada. Tanto que Jesus diz, tua fé te salvou. Também agora Jesus pega essa menina pela mão e ela se levanta e a notícia se espalha. Hoje a igreja celebra essa memória facultativa de Santa Maria Gorete, que relativamente está próxima de nós. Eu fiz questão, embora seja facultativa, de celebrá-la e mencionar, porque é um estímulo, um exemplo para nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as famílias. É uma história muito humana, triste, trágica, mas ao mesmo tempo bonita. Uma família muito pobre, fatos reais, final do século XIX, tempo de imigração italiana, muita pobreza na Itália, dificuldade de encontrar trabalho. Muitos foram imigrantes, muitos vieram para o Brasil, para a Argentina, né? O Papa Bergoglio é descendente de italiano, né? Alguma das imigrações levou a família dele para lá, né? Enfim, aqui no Brasil nós temos, em Viçosa nós temos descendentes de italianos, muitos vieram. A família de Santa Maria Gorete não saiu da Itália, era uma família muito pobre e resolveu trabalhar também na área rural, foi para uma região onde apareceu um emprego, região difícil, que ninguém queria, um campo marcado por malária. Estão pensando que isso é um problema que é só nosso hoje em alguns lugares? Não, outros países também viveram essa situação. Então, um campo marcado por malária, mas a família foi para lá e trabalharam então como colonos nesse campo, que não era deles, arrendado. E Maria Gorete é a filha mais velha, e os pais iam para o campo, e ela ficava em casa cuidando também dos irmãozinhos mais novos, né? Arrumava a casa, preparava comida, enfim, novinha. Aos 10 anos, ela fica órfã de pai, né? O pai morre de malária, morre lá no trabalho, né? Não volta para casa. Fica a mãe, Assunta, nome dela, viúva, cuidando de Maria Gorete e dos outros. O patrão, o dono do campo, quer despedi-la, né? Porque, afinal de contas, acha que ela não vai dar conta do serviço. Mas ela suplica, né, para continuar, que ela vai se esforçar para dar conta. E eles sentam até para fazer as contas, e depois perceberam que ela estava devendo, porque ela precisou, né, também de algum recurso para o enterro do marido, né? Não tinha assistência nenhuma, né? Era essa a situação. Então ela fica, mas o patrão coloca uma condição, desde que ela ficasse trabalhando em sociedade com um outro colono, né, que trabalhava também nas terras, numa outra parte de terras daquele patrão. Ela aceita, né? Então acabam dividindo vários trabalhos. Ela viúva com os filhos, Maria Gorete então em casa, cuidando dos filhos dela, e passa a cuidar também dos filhos deste outro colono. Maria Gorete tem que cuidar. E vão para o campo, então, a mãe da Maria Gorete,
o outro colono e o filho mais jovem do colono. Logo depois, essa menina tem formação através da mãe, no início é analfabeta, vai tendo aos poucos a sua formação, vai ter depois a oportunidade de ser crismada, novinha, com 6 anos ela foi crismada, o bispo passou por lá. Mais tarde vai frequentar a catequese, consegue fazer a primeira Eucaristia, pouco antes do tempo em que ela morreu, sofreu o martírio. Primeiro, a mãe começa a ser assediada por esse colono, né? É a viúva, e ele então começa a tentá-la, querer que ela também se sujeite, quer dizer, ela fica quase com 2 patrões, né? O proprietário do campo e agora o colono com quem ela trabalha conjuntamente, mas ela resiste e não aceita, ela prefere passar fome e necessidade. Então a mãe dá uma lição, né? E vai vivendo. Depois o outro jovem, o filho mais jovem, o filho mais velho, aliás, deste colono, começa então a assediar a Maria Gorete, né? E depois de algumas tentativas, e ela sempre recusando, e Maria Gorete vivendo naquela pureza, inclusive em episódios bonitos, eu estou entrando nesses detalhes para vocês verem como na vida cotidiana ela foi aderindo ao Evangelho. É uma ilusão, quem pensa que uma criança, que um adolescente não pode ser santo, pode sim. Por isso, pais que estão me ouvindo, cuidem bem dos seus filhos, qualquer idade. Ensinem aos seus filhos o melhor, a nobreza, o exemplo, a bondade, a beleza. A gente faz muitas críticas, com razão, à sociedade, à corrupção, ao governo, aos políticos, mas se nós queremos um mundo novo, tem que passar por uma mentalidade nova, por posturas novas, que passam pela educação, passa pela família, passa por uma experiência verdadeira de amor. Certa vez Maria Gorete contou, né, ainda muito novinha, contou para sua mãe que ela foi buscar água lá e ela ouviu uma conversa entre o jovem e uma jovem. E era uma conversa indecente, né, não pura. Ela ficou escandalizada, né, e ela voltou e conta para a mãe. E a mãe disse: e por que você ficou ouvindo? Eu falei assim: eu estava enchendo, não tinha como deixar de ouvir, porque eu estava enchendo a vasilha, mas voltei logo. Eu falei assim: pois é, você não deve ficar ouvindo e incentivando esse tipo de coisa, porque senão você aprende também a falar isso. E ela respondeu para a mãe assim: eu prefiro morrer do que falar isso, né? Era uma menina ainda. Eu estou fazendo essa referência, ela não sabia nada disso, mas Santo Inácio de Loyola diz nos exercícios espirituais que são 3 os graus de humildade. E esses graus de humildade levam a pessoa à santidade. O primeiro grau de humildade é o mais básico, é obedecer aos mandamentos, é preferir morrer do que cometer um pecado mortal, né? É o primeiro grau de humildade. É o que essa menina viveu numa situação muito concreta. Ela não sabia nada disso, mas ela disse isso. Mais adiante, então, esse rapaz, Alessandro, voltou e ela sempre repetia: não, Alessandro, Deus não quer, o que é isso que você está querendo fazer? E ela sempre acreditando no Alessandro, porque ela cuidava dos irmãos do Alessandro também. E numa dessas vezes, então, o Alessandro foi, tentou mais uma vez, e ela não aceitou, e ele então a feriu com o estilete, ela ficou muito perfurada, né? E ela sempre repetia: não faça isso, Alessandro, eu não quero. E outra coisa, ela dizia também: você fizer isso, você vai para o inferno, dentro da toda a sua mentalidade. Pois bem, então foi assassinada aos 12 anos incompletos, pouco depois de ter feito a sua primeira comunhão, né? E foi encontrada pela mãe, né, lá numa poça de sangue, ainda viva, é levada para o hospital, ainda vive por um dia, e perdoa. Ainda perguntam para ela, diz que perdoa Alessandro, e que quer viver com ele no paraíso, né? Espera que ele se salve também, oferece a sua vida também por ele. Pois bem, uma tragédia. Esse rapaz é preso, é condenado, 30 anos de cadeia, né? E depois, quando ele já está cumprindo uns 8 anos, ele então tem um sonho, e ele sonha com Maria Gorete, com o seu sorriso inconfundível no paraíso e distribuindo flores, né? E ele se converte, se arrepende,
ele vai ficar passa a ter um bom comportamento, e ao invés de ficar aos 30 anos, ficou 27 anos na cadeia. Ao sair da cadeia, a primeira coisa é ir atrás da mãe de Maria Gorete para pedir perdão. Recebe também da mãe de Maria Gorete o perdão. E é tão bonito que não só recebe o perdão depois de 27 anos de cadeia, mas os dois participam de uma missa de Natal. E como sinal de reconciliação, os dois comungam nessa missa de Natal. O tempo vai passando e em 1950, o venerável Papa Pio XII procede à canonização de Maria Gorete. Foi a primeira canonização em que a mãe da Marte estava presente. E também o assassino. Os dois estavam presentes e os outros familiares. E curioso, vou contar isso, pouca gente sabe disso, mas esse rapaz, depois de cumprir toda essa pena, arrependido e tudo mais, ele se tornou um frade capuchinho, foi aceito e entrou, Ele realmente passou a viver uma vida de penitente e uma vida nova, e também estava presente nessa canonização. E Pio XII, eram outros tempos, nós vemos tantos gestos bonitos do Papa. Antes do Papa descer lá para a canonização, lá no Vaticano, ele fez questão de ir ao encontro da Dona Assunta, que já tinha 84 anos, estava numa cadeira de rodas. E o Papa se curva diante dela e beija as mãos de Dona Assunta, num reconhecimento de que aquela canonização que ele vai fazer de Maria Gorete se deve em grande parte a essa mãe heróica, que ensinou e testemunhou para a filha o valor da vida de acordo com a palavra de Deus e com o Evangelho. A correção da vida da Dona Assunta. Em alguns momentos, mesmo naqueles tempos difíceis que ela via a mãe preocupada, Maria Gorete dizia: mamãe, não fique triste, Deus vai providenciar, as coisas vão melhorar. Essa menina animava a mãe, mas também se inspirava no exemplo da mãe. Então vejam, é uma história que aconteceu não tão longe de nós, e que nós podemos ver como é que a fé transfigura as situações. Vejam como essa menina viveu o valor do Evangelho, o perdão àquele que a matava, o desejo de encontrar com ele no paraíso. Eu fico até lembrando do fato de Paulo e Estevão, Paulo assistiu à morte de Estevão, e o manto daqueles que apedrejavam Estevão foi colocado junto de Paulo, jovem ainda, perseguidor da igreja. Aqui também nós vemos a reconciliação e a salvação de todos, até do assassino. A mãe perdoa, a filha perdoa. Por que é possível isso? Humanamente é impossível, só pela fé. Meus queridos irmãos, Jesus, quando Ele nos pega pela mão, Ele nos levanta, Ele nos transfigura, Ele nos faz transcender a situação que nós estamos vivendo, de penúria, de pecado, de escuridão. Que a nossa fé seja assim, uma fé em que nós deixamos Jesus nos pegar pela mão e nos levantar. Cuidemos das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Vamos fazer a diferença. Vamos viver no espírito das bem-aventuranças para que a construção da civilização do amor aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.